Salve, salve, galerinha! Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade à parte de números racionais que a gente começou na aula anterior, ok? Só que se você lembrar, na aula passada a gente estudou sobre frações. Eu vou continuar no conjunto dos números racionais, só que agora a gente vai estudar um pouco sobre números decimais. Aqueles números que a gente está acostumado a dizer que são os números quebrados. Beleza? Vamos lá? Olha só. Quando eu falo em números decimais, número com vírgula, número quebrado, aí cada um tem o seu jeitinho de falar, tá? Eu vou dividir eles em dois grupos. Eu vou ter os números decimais finitos e os números decimais infinitos. Aí a diferença já está clara, né? O que é que eu tenho no número decimal finito? Eu sei até onde ele vai. Quando eu tenho um número decimal infinito, eu não sei até que ponto ele vai, certo? Quando eu trato de um número finito, ele vai ter a parte inteira, que é aquela que aparece antes da vírgula, e eu vou ter a parte decimal, que é o que aparece depois da vírgula. No número infinito, eu vou ter três partes. Como assim três partes? Eu vou ter a parte inteira, que é o que aparece antes da vírgula. O que aparece depois da vírgula é a parte decimal. Só que essa parte decimal vai ser dividida em dois grupos. Vai ser dividida em parte não periódica e na parte periódica. Qual a diferença de um para o outro? Parte não periódica é o número que aparece depois da vírgula e não se repete. No caso aqui eu tenho 4. O 4 aparece só uma única vez. E eu vou ter a parte periódica. O que é uma parte periódica? É exatamente a parte depois da vírgula que está se repetindo. Beleza? Eu tenho que chamar a atenção para vocês em relação ao seguinte. Quando eu falo em número decimal infinito, obrigatoriamente ele vai ter que ter uma coisinha que é a repetição. Como assim? Ele é obrigado a ter a parte periódica. Professor, e se ele não tiver a parte periódica? Por exemplo, a gente tem um famoso número que é o π, 3,14548 e assim por diante. Esse número aqui ele não apresenta repetição nenhuma. Então, ele não vai ser parte do conjunto dos números racionais. Ele vai ser um número irracional. Então, vamos diferenciar aqui. Quando você tem um número decimal finito, certo? Eu já sei que ele é racional sem problema nenhum. Agora, quando eu tenho um número infinito, decimal infinito, ele pode ser racional ou irracional. Quando é que ele vai ser racional? Quando ele apresentar repetição. Quando é que ele vai ser irracional? Quando ele não tiver repetição, como por exemplo é o π. Beleza? Isso é para eu identificar se ele vai ser número decimal ou não. Ok? Sabendo disso, vamos tentar desvendar como é que eu faço a comparação entre números decimais. Se você lembrar, quando eu vi frações com vocês, a gente foi lá e tentou diferenciar. Quando é que eu vou saber se uma fração é maior ou menor do que a outra? Aí eu mostrei vários casos. Quando os denominadores forem iguais, quando os numeradores forem iguais, quando for tudo diferente. E aí eu fui mostrando passo a passo como é que eu determinava a comparação entre números fracionários. Aqui eu vou mostrar como é que eu faço a comparação entre números decimais. Vamos lá? Olha só. Quando eu falo em números decimais, são números que têm vírgula. Como é que vai ser feita a comparação entre eles? Olha para o primeiro número. Aqui é 1 e aqui é 3. Quem é maior dos dois? 1 ou 3? 3. Então, todo esse número eu já sei que é maior do que esse outro. Simples assim. Olha para o primeiro, se for igual, olha para o segundo e assim por diante. Olha para esse. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. É igual. Vou olhar para o próximo. 4 e 4. Então, vou olhar para o próximo. 7 e 9. Então, eu já sei que esse é maior do que esse. Não. Olha o sinal de menos. Esse é um número negativo. Esse aqui não tem nada. Já sei que é número o quê? Positivo. Logo, esse daqui vai acabar sendo maior. Mas, professor, esse aqui é maior. O módulo. Mas quando eu considero o sinal, ele não é. Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Olha esse outro.
0,04 e menos 0,01. Como é que eu vou saber quem é maior e quem é menor? Esse é positivo, esse é negativo. Então eu já sei que aquele lá vai acabar sendo maior. Lembra que a aberturazinha vai ser sempre o maior. Beleza? Pessoal, isso aqui é para a gente poder se familiarizar. Vocês já viram esses números decimais lá no 6º ano. Vou repetir o mesmo recado que eu dei para vocês quando a gente está estudando frações. Nosso objetivo aqui é revisar esses números e acrescentar o danadinho desses sinais, certo? Então vamos para as operações? Nas operações, eu mostrei aqui primeiro a adição e a subtração. Como é que eu vou fazer essa adição e subtração? Como tem vários sinais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é jogo de sinais, certo? Então eu vou ter 4,9, porque aqui, ó, mais com mais vai dar mais, e eu não sou obrigado a colocar. Menos com menos dá mais, 3,85. Para eu armar isso daqui, vamos lembrar, a única regrinha que eu tenho para adição e subtração é vírgula abaixo de vírgula. Então eu vou ter que ter, ó, 4,9 mais 3,85. Professor, ficou sem nada? Complemento com 0. Então eu vou ter, ó, 0 mais 5, 5. 9 mais 8, 17. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Então eu tenho aqui 8,75. Essa vai ser a minha resposta. Easy, né não? Vamos para as próximas operações? Olha só, dando continuidade a essas operações, vamos revisar aqui como é que eu faço a multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Ok? Lembrando que tudo isso não passa de uma revisão dessas operações e aí cabe a cada um correr atrás para revisar, fazer exercício e assim por diante, beleza? Olha só, quando eu falo em uma multiplicação, eu esqueço a regrinha que eu tenho lá na adição e subtração. Eu não preciso deixar aqui vírgula abaixo de vírgula. Eu vou resolver normal, como se não tivesse vírgula nenhuma. Então eu vou armar minha continha aqui, por exemplo, 3,82 vezes 4,5. Ó, pode prestar atenção que não tem mais esse negócio de vírgula abaixo de vírgula. E eu vou resolver, certo? Essa operação normalmente como se também não tivesse vírgula. Então eu vou fazer, ó, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 8, 40 mais 1, 41. 5 vezes 3, 15 mais 4, 19. Agora eu vou fazer com o 4, esqueça a vírgula. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8, aí você vai ter aqui 32. 4 vezes 3, 12. Mais 3, 15. Resolvi a conta inteira sem me preocupar com a vírgula. Desce o 0. 1 mais 8, 9. 9 mais 2, 11. 1 mais 1, 2. 2 mais 5, 7. E desce 1. Resolvi a conta inteira sem ligar para a vírgula. Aí agora eu vou me preocupar. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Aqui eu tenho 2 e 1 aqui, 3. Então, meu resultado também vai ter que ter 3. Então, contando, ó, de trás para frente, a vírgula vai ficar aqui. Então, o resultado dessa minha operação é 17,19. Esse zero aqui ele não é mais necessário. Ok? E agora faz um joguinho de sinal. Mais com menos, menos. Beleza? Terminei a minha continha de multiplicação. Show? Para divisão, eu vou ter que me preocupar em igualar as casas decimais. Como assim? Aqui eu tenho que dividir 4,8 por 2. Como é que eu vou proceder em relação a isso? Pessoal, nesse aqui eu tenho um número depois da vírgula. Nesse aqui eu não tenho nenhum número depois da vírgula. Lembrando que a vírgula está no final. O que é que eu vou fazer? Acrescento um 0 e a vírgula desaparece. Ah, professor, mas o senhor está dividindo 4,8 por 2, é só ver qual é a metade. Mas a partir de uma continha fácil, a gente aprende a fazer a difícil. Ok? Aí agora eu tenho 48 dividido por 20. Isso aqui vai me dar 2. 2 vezes 20, 40. Sobrou 8. O que é que eu vou ter que fazer aqui agora? Não dá para dividir, vem um 0 e a vírgula. 80 dividido por 20, 4. 4 vezes 20, 80.
Facinho, facinho, facinho. Show? Vamos para a potenciação? Na potenciação, eu vou ter a seguinte situação. Eu tenho uma base elevada a um determinado expoente. Como é que eu resolvo? Do mesmo jeito, pessoal, não muda nada. 3,1 vezes 3,1. 1 vezes todo mundo, vai dar todo mundo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 9, 6, 1, 2 números depois da vírgula. Então, meu resultado aqui, ó, 9,61. Ok? Na ratiação, eu vou ter que descobrir a raiz quadrada de 1,44. Aqui você vai perceber que é 1,2. Dica: não tem 2 números depois da vírgula, significa que meu resultado só vai ter 1. Se aqui tivesse 4 números depois da vírgula, meu resultado ia ter que ter 2. E assim por diante. O resultado vai ter sempre metade de números depois da vírgula do que tem aqui o radicando. Beleza, pessoal? Olha só, rapidinho, só para a gente poder revisar isso tudo, ok? Vocês vão correr lá no Google Sala de Aula para tirar qualquer dúvida e resolver a atividade que eu coloquei lá para vocês. Um abraço e até a próxima.